Muito bem. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando? Como é que passaram aí esses últimos dias? Mais uma semana, né? Essa reclusão obrigatória, né? Arbitrária. Mas de qualquer forma é necessário, né? Temos que nos resguardar, temos que contribuir aí com a coletividade, né? Com o todo. E a única forma é nos mantermos isolados ou minimamente isolados, beleza? Bom, pessoal, as coisas estão se adequando, né? As coisas estão se organizando e tanto nós, né, quanto vocês, então cada um está testando aí a sua maneira. Eu também vou tentando me organizar aqui como eu consigo, tá? E eu consegui montar uma telinha aqui, mais ou menos, em que a gente consegue conversar e eu consigo e ao mesmo tempo, né, eu consigo mostrar umas imagens e a gente ir tentando estabelecer um diálogo aqui, legal? Então, aos poucos nós vamos aprimorando, tá? Muito bem, pessoal. Então, olha só. Na última semana, né, eu procurei enviar uns materiais para você, materiais que eu pesquisei, o que eu procurei, os quais eu confio, né, enquanto fontes, para a gente poder ilustrar a parte desse conteúdo, né, das aulas 11 e 12, que ele vai chamar de clima mundial, né? Então a gente pensou um pouquinho ali, um pouco mais, a chamada circulação geral da atmosfera, tá? Nós pensamos um pouquinho mais, pessoal, alguns fenômenos atmosféricos importantes, zona de convergência intertropical, zona de convergência do Atlântico Sul, né? Os chamados ventos alísios, ok? E os dois fenômenos denominados El Ninho e Laninha, né? Então foi grande parte dessa aula pensando esses fenômenos. E aqueles vídeos, pessoal, que eu mandei para vocês do clima-tempo, tá? Eles são muito bons, muito fáceis de entender, né? Muito tranquilos, trazem as imagens, né? Ela vai ilustrando o tempo todo da melhor forma possível. Então, por isso eu enviei, tá? Pela falta do recurso técnico aqui, né? Que eu não disponho, portanto, eu preferi enviar algo já pronto para que vocês pudessem visualizar aqueles fenômenos, tá? Então, repito, são fenômenos importantes, devemos entendê-los, tá? Para poder, enfim, dar continuidade aos nossos estudos sobre clima. Aqui, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho climas do mundo. Por quê? Porque eu mandei um material para vocês de um atlas que eu tenho, né? Aqui, é, de um material, né? Uma publicação, tá? Que eu tenho aqui. Mas também não fiquei muito contente, né? Como é um conteúdo mais descritivo, né? Então é um pouco mais fácil da gente entender, da gente estudar, né, sozinhos, mas eu não fiquei muito contente com o resultado, então eu resolvi rever essa parte do conteúdo, legal? Então nós ainda estamos, repito, nas aulas 11 e 12, clima mundial, tá? Porém, é a última parte da aula que vai trabalhar o que ele chama de climas do mundo. Ele vai trabalhar os chamados climas do mundo, né? Que é uma caracterização dos diferentes tipos climáticos presentes no mundo. Legal? Isso é super importante. Lembram lá no comecinho das aulas de climatologia, qual que é a ciência, né, que trabalha com a distribuição espacial dos fenômenos meteorológicos, é a climatologia, tá? Então a climatologia ela se dedica a entender, a caracterizar, a analisar os diferentes tipos climáticos espacialmente, ou seja, onde eles ocorrem e por que eles ocorrem nesses determinados locais, beleza? Então, objeto de estudo da climatologia. Meteorologia, lembram? Ela trabalha com os fenômenos, né, ou a dinâmica física da atmosfera, né? Então, a meteorologia que vai estudar, por exemplo, pressão, temperatura, variação de temperaturas, né, amplitude térmica, média térmica, tá? Umidade do ar. Então, isso é objeto da meteorologia, né? Como que fenômenos, por exemplo, furacões, ciclones, tornados, né, como eles ocorrem, tá? Então, isso é objeto da meteorologia. Agora, um pouquinho da climatologia, ou seja, a distribuição dos tipos climáticos no mundo, beleza? Muito bem. Bom, aí aqui ó, uma brincadeirinha, né, com os extremos, né? Não sei qual dos dois aqui vocês preferem, né? Aqui temos uma praia tropical e aqui nós temos uma nevasca, né? Que maravilha, os extremos aqui.
Bom, eu tenho minhas preferências, né? Na verdade, nesse caso aqui eu tenho a minha preferência, beleza? Muito bem, pessoal. O que nós temos aqui? Esse mapa. Esse mapa é o mapa que vocês têm lá no livro texto, legal? Esse mapa ele está na página 118 do livro texto, tá? Então, esse mapa traz pra gente a distribuição dos tipos climáticos no mundo. E ele vai destacar, vocês perceberam aqui, ó, algumas cidades, tudo bem? Para poder apresentar as características desses tipos climáticos localizando espacialmente. Por isso que eu disse, essa é a climatologia, tá? Então a gente vai perceber que a gente tem aqui uma distribuição bastante diversificada, né, uma presença bastante diversificada de tipos climáticos. A gente tem que lembrar, né, isso é super importante, que existem os chamados climas gerais, né, que são dados, como a gente já viu, pelas chamadas zonas térmicas, né? Lembram as zonas térmicas? Então você tem diferentes ângulos de incidência da radiação solar na superfície da Terra. Isso significa que próximo à linha do Equador, né, a radiação solar ou os raios solares eles incidem perpendicularmente, legal? E quanto mais distante da linha do Equador, maior essa inclinação, né, mais oblíquo, né, a incidência da radiação solar na superfície. Então, próximo à linha do Equador, são os chamados climas quentes, né, que eles se dão nessa faixa aqui que nós conhecemos, que é a faixa intertropical, né? Ou seja, entre Capricórnio e Câncer ao norte, beleza? Essa é a região denominada intertropical. Ora, se nós temos na região intertropical uma incidência perpendicular da radiação solar, isso significa que essa região é mais quente, legal? Então são os climas quentes. Clima geral a gente pode denominar como tropical, beleza? Então, predomínio de climas quentes. Nas zonas temperadas, vocês vão se lembrar do Trópico de Câncer até o Círculo Ártico, do Trópico de Capricórnio até o Círculo Antártico, nós temos os chamados climas temperados, né? Ou as zonas temperadas, tá? Essas zonas temperadas, pessoal, elas são caracterizadas pelo clima geral temperado, que possui como característica básica 4 estações do ano muito bem definidas. A zona intertropical, ou seja, os climas tropicais, eles possuem como característica básica 2 estações bem definidas. Legal? Normalmente você tem um verão quente e úmido e um inverno frio e seco, tá? Nas zonas temperadas, o clima geral temperado, ele é caracterizado, por isso ele é chamado assim temperado, né? 4 estações do ano muito bem demarcadas, muito bem definidas, tá? Isso é muito importante, beleza? Bom, e nós temos ao norte do Ártico e ao sul do Antártico os chamados climas frios, beleza? Então isso é muito importante, tá? Existe uma outra nomenclatura, né, que eles podem chamar, por exemplo, de climas microtérmicos, mesotérmicos e macrotérmicos, tá? Isso pode aparecer também. Microtérmico, climas frios. Mesotérmicos são os climas medianos, né, os temperados, e os macrotérmicos são os climas quentes, né, zonas temperadas, beleza? Desculpa, zonas tropicais. Então, vocês podem encontrar essa nomenclatura também. Normalmente, climas quentes, climas temperados e climas frios nas zonas polares, beleza? Essa é a diversidade de tipos climáticos. Observe no mapa. Equatorial, ele acompanha a linha do Equador, tudo bem? Tropical, olha só, eles estão imediatamente associados ou próximos aos climas equatoriais, legal? Olha o subtropical. Subtropical ele é um clima de transição, ele é típico aqui do sul do Brasil, tá? Super importante. Olha aqui onde que ele é encontrado também, pessoal, nessa região das chamadas planícies a sudeste, né? Ou as planícies chinesas, tá? Planícies orientais, já vi esse termo também, né? Nessa porção sudeste da China. Então, o clima subtropical, ele ainda não é um clima temperado, ó. Ele é um clima de transição. Tem que ter esse cuidado aqui, beleza? Já que eu falo mais sobre ele. Aí você tem
os chamados, algumas regiões semiáridas, né? Observe, semiárido esse amarelinho aqui, ó, o Nordeste brasileiro, tudo bem? Essa região aqui, ó, super importante do Sahel africano. Percebam que ele está sempre na transição, ó, sempre na transição, pessoal, entre o temperado, legal? Desculpa, o tropical e os temperados, os mais frios, né? Bom, temos os desertos, observem, os desertos, como nós comentamos, né? Eles acompanham as linhas dos trópicos, lembram por quê? Porque ali nós temos zonas de alta pressão atmosférica, tá? Ou seja, bem nessas regiões aqui, ó, junto aos trópicos, nós temos alta pressão atmosférica. Lembram disso? Então você tem ventos, né, ou fluxos atmosféricos descendentes. Eles vêm de elevadas altitudes para próximo da superfície. Formam as regiões anticiclônicas, beleza? Aqui, ó, aproveitando, na zona equatorial, nós temos a zona de baixa pressão atmosférica, beleza? Ciclônicas, né? Onde você tem correntes ascendentes, beleza? Lembraram disso, né? Nós comentamos isso em circulação geral da atmosfera, né? Bom, pessoal, aí tem dois tipos de desertos, tem os chamados desertos frios também, né? São desertos em zonas temperadas. A gente vai ter uma aulinha para caracterizar deserto quente e deserto frio. Aí você tem os climas frios, tudo bem, que vão desde o que ele chama de frio, né, que na verdade é o temperado frio, observe, ele está bem aqui, ó, predominantemente. Frio de montanha ou frio de altitude, é autoexplicativo, né? Quanto mais alto, mais frio. Lembra que a gente comentou isso também lá em elementos e fatores do clima. E os climas polares ou glaciais muito frios, beleza? Então é super importante você ter um cuidado com esse mapa, né? Pensar esse mapa, observar esse mapa com carinho, para que você saiba identificar os tipos climáticos espacialmente, ou seja, localizar os tipos climáticos. Lembra dos mapas? Carinho com os mapas, tá? Isso é muito importante, beleza? Tudo bem? Ó, aqui é difícil porque a câmera tá ali em cima, ó, mas eu tô aqui do lado, beleza? Então por isso que eu fico olhando torto toda hora, tá? Muito bem, continuando. Aqui, pessoal, também está naquele tópico, como eu disse, no caderno texto, no livro texto, tá? Páginas 118, 119 e conclui na página 120. Por que que eu trouxe essa ideia aqui, pessoal? É para a gente aprofundar um pouco. Por quê? Porque lá no vestibular, muito provavelmente vai aparecer um climograma desse aqui para você. Adoram falar de climograma em vestibulares, beleza? Adoram, tá? Então isso é muito importante a gente perceber. O que é o climograma? O climograma é um gráfico, né, que sintetiza as características climáticas, beleza? Então ele é um gráfico e ele resume, ele sintetiza as características do clima. Aqui ele traz climogramas de todos estes tipos climáticos do mapa anterior, beleza? Isso é muito importante, tá? Tem só um aqui, deixa eu encontrar, aqui ó, Assuã, que é um clima desértico, tá? Que ele traz, ele cita desertos quentes, desertos frios, mas ele traz um clima, tá? Somente de um deserto quente, beleza? Assuã, que fica no Saara, mas não tem grandes diferenças não, tá? Aqui no climograma, nós temos 3 variáveis, né, super importantes. Então vocês vão perceber que a gente tem aqui, ó, os meses do ano na base do gráfico, tá? Então de janeiro a dezembro, beleza? Aqui, pessoal, nós temos a pluviosidade dada em milímetros. A pluviosidade são essas barrinhas, né? É o índice de chuvas, né? O índice pluviométrico. E a linha é a variação de temperatura, que é dada em graus, beleza? Então isso é muito importante a gente perceber. Saber ler o gráfico, tá? Encontrar as variáveis. Lembra que a gente teve uma aulinha no final da apostila 1, leitura de gráficos. E lá ele trazia climogramas para a gente poder pensar. E eu falei com vocês, ó pessoal, vai chegar um momento que a gente vai trabalhar especificamente os climogramas. Esse é o momento. Olha só, então, observe. Acompanhe comigo, eu estou na páginas 118 e 119 do livro texto, beleza? Isso é importante, pega seu livro texto aí para poder observar.
Então, olha só, pessoal, esse primeiro climograma aqui, tá? Ele da região Manaus, Brasil. Tudo bem? Nós sabemos que Manaus, capital do Amazonas, portanto, nós estamos falando do clima equatorial. Legal? Super importante. Clima equatorial. Observe que o clima equatorial ele é marcado por elevadas precipitações. Então é um clima que chove muito, tudo bem? Elevadas precipitações. Esse daqui, pessoal, ainda não é um clima equatorial típico, né, com elevada pluviosidade. Existem outros climogramas de clima equatorial que essas barrinhas aqui, ó, elas são maiores, tudo bem? Ou seja, você tem mais chuva ainda, tá? Então, qual que é a característica básica do clima equatorial? Você tem elevados índices pluviométricos, legal, elevada média térmica, nós falamos isso em sala de aula, a média térmica é uma média simples, tá? Entre a máxima e a mínima, tudo bem? E aqui nós temos reduzida amplitude térmica. Como é que eu vejo isso? Veja a curvinha aqui da nossa linha. A variação de temperatura, tá? Ela não é expressiva. Tudo bem com isso? Então perceba que tem uma variação aqui entre 20 e 25 graus. Tudo bem? Porém, a média térmica é elevada. Então é um típico clima quente. Quente e úmido, tá? Elevada pluviosidade ao longo do ano, elevados índices pluviométricos ao longo do ano, legal, isso é muito importante. Elevada média térmica e baixa amplitude térmica. Tudo bem com isso? Isso é muito importante. Por que nós temos baixa amplitude térmica? Porque está próximo da linha do Equador. Legal? Então é sempre quente, tá? Seria mais ou menos essa a ideia. As diferenças, né, entre máxima e mínima são pequenas. Bom, o próximo aqui, ó, Brasília, Brasil novamente, né? Esse é o típico clima tropical, beleza? Existem alguns tipos. Tem o tropical continental, que é esse caso aqui, que é o tropical interior, legal? E tem um que é o chamado tropical, no nosso caso, tropical atlântico, tá? Que é o nosso clima, ou melhor, próximo ao nosso clima aqui. Seria o clima da faixa litorânea, né? Mais próximo aí do mar, né? Da influência da maritimidade. Lembram desse fator também, tá? E no nosso caso é o clima tropical de altitude, tá? Então no nosso caso, Poços de Caldas, né, especificamente, tropical de altitude, onde você tem, na verdade, uma maior amplitude térmica. É a diferença, tá? O nosso inverno é mais rigoroso, beleza? Bom, então esse aqui, ele é chamado tropical típico. Aqui você percebe claramente as duas estações do ano que caracterizam os tipos tropicais. Então, olha só, nós temos aqui de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, elevados índices pluviométricos, até próximo a abril, elevados índices pluviométricos, então chove bastante. E nós temos, percebam aqui, ó, nós temos elevadas temperaturas. Então você tem verão quente e úmido. Observe o inverno, a partir de maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, nós temos baixa precipitação, então os índices pluviométricos caem bastante e as temperaturas também caem. Tudo bem? Então, ficou fácil agora. Você tem um clima tropical típico com duas estações muito bem demarcadas. As estações de transição, ou seja, o outono e a primavera, se confundem com as estações centrais. Legal? Isso é muito importante. Outro fator aqui, ele é também um clima quente, apresenta elevada média térmica, legal? E ele apresenta uma maior amplitude térmica, quando comparado, por exemplo, ao equatorial, tá? Como é que eu percebo isso? Olha só, então a gente já tem aqui, ó, as mínimas em julho inferiores a 20 graus, tudo bem? E as máximas que vão acontecer aqui em outubro, novembro, tá? Elas já estão mais próximas de 25 graus. Então essa diferença, né, entre mínima e máxima, ela é maior. Então a amplitude térmica também é maior. Beleza? Então esse é o tropical típico, tá? Isso é super importante.
como é que vai aparecer o chamado tropical úmido ou, no nosso caso, tropical atlântico, tá? Ele vai apresentar um índice pluviométrico maior. Tudo bem? Pela influência da maritimidade, ele vai apresentar um índice pluviométrico maior e vai apresentar uma menor amplitude térmica, também por influência da maritimidade, beleza? Bom, o próximo aqui, super tranquilo, Porto Alegre, Brasil, mais uma vez. Esse é um típico clima subtropical, muito importante, é um clima de transição. Ele é transição entre o tropical e o temperado. Tudo bem com isso? Então ele é transição. Aqui no Brasil, ele é encontrado a partir do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ele vai se apresentar ali no Uruguai, tá? Parte da Argentina, depois ele já vai mudando aí para um clima temperado típico, tá? Mas é nessa porção que ele vai se apresentar, beleza? Então percebam, pessoal, que olha só, como nós já estamos bem distantes da linha do Equador, a amplitude térmica é maior. Tudo bem? Olha a curva, mais acentuada. A amplitude térmica ela é maior. Uma característica bem importante desse tipo climático, olha que interessante, regularidade pluviométrica. Então, índices pluviométricos regulares ao longo do ano. Legal? Você percebe que aqui é o tipo porque, olha só, o inverno já é bem rigoroso, ó, como a média de temperatura no inverno cai bastante, típico do sul do Brasil, né, como nós conhecemos muito bem, e nós temos verões quentes, típicos de clima tropical, legal? Então, por isso que ele é esse clima de transição, legal? Super importante. Então, ele primeiro, transição entre tropical e temperado. Segundo, regularidade na distribuição das chuvas ao longo do ano. Terceiro, você tem uma elevada amplitude térmica. Tudo bem? Típico clima... Ah, não, é ali na câmera. Típico clima subtropical. Beleza? Em regiões, por exemplo, com altitudes mais elevadas, o subtropical é mais rigoroso e ele pode gerar, inclusive, a neve. Ou seja, as regiões serranas no sul do Brasil, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, né? Nessas regiões há a possibilidade de neve, da precipitação na forma de neve, tá? Por quê? Porque aí você tem um outro fator, que é o fator altitude. Tudo bem? Tranquilidade? Bom, avançando aqui, pessoal, Berlim, tá? Aqui Berlim, Alemanha. Este é um típico clima temperado, legal? Típico clima temperado, tá? Super importante, né? Olha que interessante que é o clima temperado, pessoal. Percebam que o índice pluviométrico ele também é regular, então você tem uma regularidade na distribuição das chuvas ao longo do ano. Não são chuvas abundantes, mas são regulares ao longo do ano. Legal? Você tem uma distribuição regular ao longo do ano, mas não são chuvas abundantes. Compare aqui, ó. Aqui o equatorial, chuvas abundantes. Até o subtropical apresenta um maior volume de chuvas, digamos assim, né, ao longo do ano. No temperado já há uma redução do índice pluviométrico, apesar da manutenção da sua regularidade. Mas olha que interessante aqui, pessoal, elevada amplitude térmica. Olha só, essa diferença entre máxima e mínimas, tudo bem? É elevada amplitude térmica. Nós estamos nos distanciando ainda mais da linha do Equador, tudo bem? Então você tem uma amplitude térmica crescente a partir da linha do Equador, a partir do distanciamento ou de um maior distanciamento da linha do Equador. Belezinha? Super importante. Bom, outra coisa. Berlim, Alemanha. Ora, nós estamos no hemisfério norte, tá? Por isso tem essa diferença aqui, ó. Perceberam? Ou seja, o verão do hemisfério norte é no meio do ano, tudo bem? E o inverno deles, ó, final e começo do ano. Legal? Ao contrário do nosso aqui, ó, tá? Olha aqui o subtropical. O nosso inverno no meio do ano.
aqui o verão no meio do ano. Beleza? Super importante, você tem que lembrar disso, tá? Quando você observa o pluviograma, o climograma, tá? Você tem que observar essa distribuição ao longo do ano, que você consegue perceber se está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Tudo bem? Outra coisa sobre clima temperado. Existem alguns tipos de clima temperado, basicamente 3, tá? Que é o temperado continental, o temperado oceânico e o temperado mediterrâneo. Legal? Esse aqui, ele é um temperado oceânico, tá? Um temperado influenciado pela maritimidade. O temperado continental, você vai encontrar, por exemplo, ali já se aproximando do leste europeu, tá? Então, por exemplo, ali já próximo da Ucrânia, né? Polônia, Bielorrússia, chegando na Rússia, tá? Ali você vai encontrar o temperado continental, beleza? Bom, qual que é a diferença? Amplitude térmica. O temperado continental, ele é um clima mais rigoroso, porque ele apresenta extremos mais distantes, ou seja, maior amplitude térmica, beleza? O terceiro tipo é esse aqui, ó, Palermo, Itália, tá? Ou seja, esse é o temperado mediterrâneo. O temperado mediterrâneo é muito interessante, muito legal. Por quê? Porque ele é um clima temperado por estar em zona temperada. Só que ele tem comportamento de clima tropical. Tudo bem? E as estações são invertidas. Você consegue perceber isso aqui no climograma. Olha que interessante, pessoal. Bom, ele é um clima temperado, beleza? Zona temperada. Isso já é demonstrado aqui, ó, através da amplitude térmica. Tudo bem? Como nós estamos bem distantes da linha do Equador, a amplitude térmica é elevada. Legal? Bom, agora percebam a distribuição das chuvas. Legal? Olha só, como você tem uma queda do índice pluviométrico aqui no meio do ano. Tudo bem? Até aí nenhuma novidade. Agora olha que interessante. Elevadas temperaturas, ok? E baixa pluviosidade. Menores temperaturas no começo e no final do ano e maior pluviosidade. Então ele é, como disse, um clima temperado por estar em zona temperada. Legal? Demonstrado ali claramente pela amplitude térmica. Ele tem comportamento de clima tropical. Por quê? Duas estações bem demarcadas. Porém, olha que interessante, o verão, aqui ó, verão, elevadas temperaturas, ele é seco, ou seja, você tem verões secos e invernos, ó, comecinho, aqui, final do ano e comecinho do ano, invernos com elevada pluviosidade. Ou seja, os verões eles são quentes e secos e os invernos eles são frios e úmidos, tá? Então é o contrário do nosso, olha lá, aqui em cima, tropical, beleza? No nosso tropical, olha que interessante, verões quentes e úmidos, inverno frio e seco. Aqui, ó, verão quente e seco, inverno frio e úmido. Beleza? Então a peculiaridade do clima temperado mediterrâneo, beleza? Ele vai ser encontrado aqui, né, nessa margem do mar Mediterrâneo, chamada área core, né? A área core é a sua área predominante, né, original, mas ele é encontrado também aqui, por exemplo, no Chile, ele é encontrado na África do Sul, ele é encontrado na região da Califórnia, por exemplo, tá? Então existem outras regiões, na Austrália, outras regiões onde há também o temperado mediterrâneo, beleza? Bom, aí o próximo, aqui pessoal, Denver, isso aqui está aparecendo um episódio de La Casa de Papel, tá? Mas é mera coincidência. Denver, tudo bem, nos Estados Unidos, legal? Denver, pessoal, vamos olhar o mapinha aqui para vocês perceberem. Olha que interessante, ele está aqui, ó, tá? Então está nessa porção mais central dos Estados Unidos, beleza? Denver aqui é dado como exemplo, pessoal, de um clima semiárido, tá? Bom, é um exemplo um pouco mais distante da nossa realidade. Normalmente você vai encontrar climas semiáridos
associados ao Nordeste brasileiro. Aí o climograma muda um pouquinho, tá? Mas ele é simples. Ele tem escassos índices pluviométricos, baixos índices pluviométricos, irregularmente distribuídos ao longo do ano e temperaturas elevadas. Só que como nós estamos aqui, pessoal, numa região semiárida em zona temperada, essa amplitude térmica é elevadíssima, tá? Então olha que interessante aqui, ó, o verão deles no meio do ano, temperaturas elevadíssimas, e o inverno, temperaturas baixíssimas, tá? Então, como nós estamos falando de um clima semiárido em zona temperada, esse comportamento aqui, ele é peculiar, tá? Irregularidade e baixos índices pluviométricos, pouca chuva, semiárido, um quase deserto, tá? Então, você tem baixos e irregulares índices pluviométricos e elevada amplitude térmica pelo fato, neste caso, de falarmos de um semiárido em zona temperada. No semiárido aqui no Nordeste brasileiro, pessoal, a amplitude térmica ela é menor. Você tem uma média térmica elevada, mas uma amplitude térmica menor, porque a gente já está mais próximo da linha do Equador, beleza? Bom, avançando, Assuã, no Egito, tá? Aqui é um típico deserto quente, legal? Observe o índice pluviométrico aqui, ó, pouquíssima chuva, né? Do ponto de vista dos índices pluviométricos, né, os desertos são caracterizados por índices inferiores a 200 milímetros anuais. Então você tem 200 milímetros até 200 milímetros anuais, típicos desertos, tá? Regiões áridas. De 200 a 600 milímetros anuais são os chamados climas semiáridos, quase desertos, tá? Aí de 600 até 1.000, 1.400, 1.500 milímetros já são regiões, regiões tropicais, beleza? E a partir daí isso só vai acontecer em regiões equatoriais, legal? Então olha só, deserto, nesse caso aqui, percebam, baixíssimos índices pluviométricos, elevadas médias térmicas, a temperatura ela é elevada ao longo do ano em média, e uma amplitude térmica também bastante expressiva. Nos desertos quentes, depois a gente vai trabalhar esses conceitos um pouco melhor, mas nos desertos quentes, a amplitude térmica é elevada diariamente. Lembra daquela história? No deserto, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio, tá? Isso é um comportamento em função do solo, né? É um solo arenoso, tá? Composto predominantemente por silício, que reflete a radiação solar. Então ele não absorve o calor, tá? Então, durante o dia você tem muito calor em função da reflexão, durante a noite a temperatura cai rapidamente porque o solo não absorve, né, a temperatura. Legal? Então isso é bem importante a gente pensar. Isso é o deserto quente. O deserto frio, são desertos típicos de zonas temperadas, deserto de Gobi, por exemplo, na China, tá? Eles já apresentam elevadíssima amplitude térmica ao longo do ano. O índice pluviométrico é baixíssimo, mas a amplitude térmica tá bastante elevada ao longo do ano, beleza? Bom, aqui Ottawa, Canadá, super importante, né? Então nós estamos falando do chamado temperado frio, tá? O temperado frio, ele é transição entre o polar ou glacial e os outros temperados. Lembra que a gente comentou? Temperado continental ou temperado marítimo, né? Temperado oceânico, tá? Esse aqui de Ottawa, no Canadá, ele é chamado temperado frio, né? Então ele é um clima de transição entre o polar ou glacial e os temperados oceânico e continental. Olha que interessante. Então você tem o mesmo comportamento aqui, basicamente, com chuvas regulares ao longo do ano, legal? Mas olha que interessante a amplitude térmica, elevadíssima, tá? A média térmica também é baixa, né? Mas a amplitude, a diferença entre máxima e percebam mínima, que vai lá para menos 10, né? Ou superiores a menos 10, acho que é isso mesmo, superiores a menos 10, né? Então você tem uma amplitude térmica, essa distância aqui, ó, entre a máxima e a mínima é muito grande. Então a gente já está chegando lá, pessoal, próximo ao Ártico, né? Então está muito distante
da linha do Equador, beleza? Isso aumenta a amplitude térmica e reduz a média térmica, beleza? Barrow, Estados Unidos, nós estamos falando já do clima polar ou glacial. Aqui fica no Alasca, tá? Depois vocês olham o mapinha lá, vocês vão perceber. Então, bom, super tranquilo, né? São climas secos, né? Então você tem baixos índices pluviométricos, legal? Aqui, ó, percebam, baixa média térmica. Se você fizer uma média aqui, você vai perceber que ela é bem baixa, tá? Inferior a zero. E percebam, baixíssimas temperaturas, portanto, né? E a amplitude térmica também é bem expressiva, ó. Você tem máximas aqui, né, em torno de 5 graus, ok? E mínimas, percebam, próximo a menos 30, né? Então a amplitude térmica é muito elevada, aí próximo aos 20 graus, né? Diferença entre máxima e mínima, belezinha? Bom, e para fechar, La Paz, Bolívia, que é o chamado clima de montanha, ou frio de montanha. Super tranquilo, né? Você vai perceber uma média térmica baixa, né? Lembrem que quanto mais alto, mais frio, atmosfera rarefeita, né? Aqui uma média térmica baixa, tá? Isso é muito importante. E o índice pluviométrico também é irregular. Então você tem o índice pluviométrico, né? Perceba que nós estamos no hemisfério sul, tá? Então o índice pluviométrico é mais expressivo durante o verão, tá? Durante o inverno ele cai bastante, mas principalmente caracterizado pela baixa média térmica, legal? As temperaturas são normalmente baixas. Tudo bem, pessoal? Então espero que a gente tenha conseguido caracterizar um pouco melhor esses tipos climáticos, né? Repito, eu achei que ia ficar muito solto, né? Um pouco mais difícil para vocês entenderem todos esses detalhes presentes nos climogramas, beleza? Saibam identificar esses climogramas, eles são super importantes, tá? O vestibular costuma cobrar. Bom, para fechar, pessoal, ele traz um clima aqui que ele é bem típico, né? Que ele é chamado tropical de monções. E aí eu aproveito para lembrar aquela ideia de pressão atmosférica, né? O tropical de monções, ele acontece no chamado sul da Ásia, né? Sul e parte do sudeste da Ásia. Então, vocês vão perceber no mapa ali que a gente está falando de próximo à Índia. Ele é um típico clima tropical, portanto ele tem 2 estações do ano bem definidas, legal. Porém ele tem um mecanismo peculiar de direcionamento dos ventos, legal? Percebam, olha só, o que ele chama de monções de inverno e monções de verão, durante o inverno e durante o verão. Durante o inverno, pessoal, olha que interessante, os ventos eles se deslocam do continente para o oceano. Tudo bem com isso? Então, no inverno, lá na região das monções, os ventos se deslocam do continente para o oceano. Beleza? Essa é a estação seca, tá? Durante o verão, os ventos invertem. Eles se deslocam, percebam, do oceano para o continente. Ventos úmidos é a chamada estação das monções, quando você tem elevadíssimos índices pluviométricos. Chove muito, ok? Muito, mas muito mesmo. O que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal? Observe a alternância entre as zonas de baixa e alta pressão atmosférica. Legal? Lembra que eu comentei que os ventos deslocam sempre da alta pressão para a baixa pressão atmosférica? Sempre, né? Então, olha só, durante o inverno, onde estão as áreas de alta pressão atmosférica, pessoal? Elas estão aqui, ó, no continente. A baixa pressão atmosférica está no oceano, da alta para a baixa. Durante o verão, percebam, a alta pressão vem para o oceano, a baixa pressão vem para o continente. Então, da alta para a baixa pressão. Beleza? Então, para poder aproveitar aqui o ensejo e a gente lembrar um pouquinho essa ideia de pressão atmosférica. Tudo bem, pessoal? Então, super importante, tá? Concluindo, portanto, estas aulinhas, sempre esqueço o número aqui, peraí, as aulas 11 e 12, né? Clima mundial. Belezinha? Valeu por enquanto!